Meu nome é Antônio Arruda e nós fazemos parte do Departamento de Divulgação do Centro Espírita Nova Luz. Esse projeto, o projeto de estudo do livro O Principiante Espírita, acontece através de episódios. Episódios curtos, 15 a 20 minutos, onde nós avançamos gradativamente no estudo dessa obra que a gente olha assim, olha, o livro fininho, pequenininho, mas muito profundo. Traz ensinamentos preciosos, sobretudo para aqueles que estão começando na doutrina. Oferece um conhecimento básico para que se aprofunde depois através dos demais livros da codificação que nós apresentamos individualmente cada um deles no episódio anterior. Voltando aqui então ao nosso livro, nós no episódio anterior ao da apresentação de todos os livros, nós falávamos sobre o livro A Gênese. Esse livro que veio a público, né, que foi publicado a 6 de janeiro de 1868. E o livro diz o seguinte, né? Como se vê pelo título, e o título é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Como se vê pelo título, a obra não só restabelece a verdade sobre a cosmogonia cristã, baseada nos princípios da ciência, como encara a teoria católica do milagre como exceção das leis da natureza, mostrando, do ângulo espiritista, que tais leis não comportam uma derrogação. No que se refere às predições ou profecias, estuda o fenômeno sobre a luz da mediunidade, tirando-lhe assim qualquer veleidade de mistério e de milagre. Este volume compreendia, até certo ponto, os 3 primeiros livros básicos, podendo, por isso mesmo, ser considerado como a melhor obra do codificador. Então, a Gênese, ela faz abordagens profundas sobre essa questão do milagre. Será que o Criador, para comprovar que é onipotente, onipresente, para provar o seu poder, ele teria de derrogar suas próprias leis? Então, é uma interpretação racional acerca de milagres. Milagres não existem. O que existe são fenômenos muitas vezes desconhecidos por nós, onde se manipula a matéria-prima cósmica, se obtendo-se efeitos que nós desconhecemos. E claro, Jesus, os espíritos superiores, têm o conhecimento para manipular essa matéria-prima cósmica, nos oferecendo cenários extraordinários que, ao não entendermos, chamamos de milagres. Mas eles são explicados perfeitamente pela doutrina espírita. É certo que a crítica moderna lhe faz restrições um tanto apressadamente, pelo fato de que, quer o edificador, quer os espíritos que lhe deram algumas mensagens, terem usado uma linguagem hoje superada à vista dos mesmos progressos da ciência. Mas os espíritos estavam certos, de vez que, falando aos homens, não poderiam usar de explicações baseadas em teorias que só muito mais tarde deveriam restabelecer-se à luz de novos conhecimentos. E aos homens, que não aos espíritos, é que cabem tais descobertas. O mais que se poderia fazer no particular seria uma edição com o texto primitivo, mas largamente comentado, que possibilitasse às pessoas de cultura mediana transportar-se de uma linguagem científica e de um sistema expositivo velhos de um século para o sistema da era atômica. Isso, porém, requer uma grande bagagem de conhecimentos, principalmente no campo da física, da geologia, da mecânica celeste e da biologia, principalmente da biologia pré-histórica, além de uma bagagem maior de respeito e de compreensão pela obra do Sr. Allan Kardec,
o que infelizmente nem sempre tem havido. Já temos ouvido de alguns estudiosos apressados a manifestação do desejo que fosse atualizada a obra kardeciana. Consideramos isso um perigo, máxime porque não sabemos até onde pode chegar a febre de modernização, com risco de alterar a compreensão kardeciana da doutrina dos espíritos. Aqui vale a pena um parênteses. O próprio Kardec menciona na sua obra que ele estava ali apresentando, naquele momento, naquele tempo e da forma possível, com os conhecimentos da época, ele estava apresentando ali a doutrina espírita com o que se tinha de conhecimento real na época, na oportunidade, naquele tempo. Mas que a doutrina espírita estaria aberta a novos conhecimentos, a novas informações, a novos esclarecimentos, que, na medida que o tempo evoluísse, a ciência evoluísse, a tecnologia evoluísse, esses conhecimentos seriam absorvidos pela doutrina espírita. E a gente vê isso de uma forma muito clara, muito transparente. Basta falarmos sobre Chico Xavier. Quantos livros foram psicografados por Chico Xavier? Mais de 400. André Luiz. Quantos livros foram escritos por André Luiz? E quanto conhecimento, quanta informação adicional, quanto esclarecimento adicional às obras de André Luiz, o jornalista do espaço, não nos foram trazidas. Quantas informações adicionais nessas obras complementares? Quantas informações adicionais nas obras de Emmanuel, também codificadas pelo Chico? Quantas informações adicionais acerca de mediunidade e seus mecanismos e suas particularidades foram trazidas por livros de médiuns sérios, dedicados, comprometidos com a doutrina? Por exemplo, Dona Ivone Pereira. Quantas informações estão sendo trazidas até hoje? Portanto, a doutrina espírita, ela nunca será ultrapassada. Essa é a realidade. As informações trazidas por Kardec, elas formam os pilares da doutrina, que são e serão sempre atualizados, na medida em que a própria espiritualidade nos permite acessar informações adicionais acerca dos mecanismos que regem esse intercâmbio maravilhoso entre encarnados e desencarnados. Prosseguindo aqui com o livro, ao invés disso, fora preferível que, em separado, se fizesse a exemplo do que aconteceu com tantos pensadores de renome, a apreciação global de sua obra sob o aspecto filosófico e sociológico. Então, em O Pensamento Vivo de Kardec, seriam apreciadas as linhas gerais da doutrina dos espíritos, os critérios científicos que presidiram a codificação, a filosofia nela contida e sua atitude para com as religiões dogmáticas, e não contra as religiões em geral, como erroneamente muitos a interpretam. A filosofia penal espiritista e principalmente a sociologia espírita, que oferecia as linhas mestras de um programa político que, dentro dos princípios cardeais do ensino de Jesus, realizaria a verdadeira democracia, sem lutas de classe, sem antagonismos raciais ou religiosos. Porque nunca é demais lembrá-lo. Dentro do ponto de vista espiritualista, se a vontade de Deus é onipotente, aqueles mesmos aspectos das religiões que para nós se acham superados, coexistem em nossa sociedade e em nossos dias, porque ainda tem uma mensagem a dizer a uma parcela da humanidade não preparada para receber as mensagens mais elevadas. Ou seja, a diversidade de religiões e a diversidade de abordagens que se faz acerca da realidade espiritual
E ela existe e atende a uma demanda importante, que são espíritos em categorias diferentes de entendimento, de elevação, de compreensão, necessitam daquela linguagem específica, daquela forma de apresentação, não estão ainda preparados para receberem a verdade que liberta da fé raciocinada. Parece-nos que o espírito do Sr. Allan Kardec está à espera de que alguém realize essa tarefa, que aí ele não poderia caber, principalmente porque ele necessitava de tempo para que se pudesse avaliar os frutos produzidos pela doutrina e aqueles que ela ainda pode dar. Conforme exemplificamos, essas pessoas, esses espíritos missionários, estão reencarnando neste planeta e estão, eu não usaria o termo atualizando, eu diria complementando aquilo que o próprio Kardec mencionou na sua obra, né? Olha, não estou dando a última palavra, não estou encerrando aqui o assunto, e a doutrina espírita está pronta, está aberta, está receptiva a ser atualizada na medida em que as informações chegarem para nós com a tecnologia que avança a cada dia. Importantíssimo isso. Ela está sempre atualizada por conta disso. Encerramos por hoje, agradecendo a sua atenção e lembrando, importante, compartilha com os amigos, dá um joinha aí para fortalecer aqui o nosso trabalho, não é isso? Inscreva-se no canal e ajude a gente a divulgar essa doutrina libertadora de consciências que é a doutrina espírita. Até a próxima.